Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, gente? Série A. Já temos o campeão, que é o Flamengo. Agora a gente vai analisar a Série A lá embaixo, né? Mas a última rodada começa hoje com Mirassol e Flamengo. O Mirassol que surpreendeu todo mundo, conseguindo uma das vagas para a fase de grupos da Libertadores da América, vencendo o Vasco da Gama por 2-0 em São Januário. O Mirassol será um dos representantes brasileiros na Libertadores da América. Se vai conseguir alguma coisa, né? A gente não sabe, mas é um feito inédito, surpreendente e extraordinário do pequeno Mirassol. Hoje enfrenta o Flamengo às 18h30, cumprindo tabela apenas, pois o Flamengo é o legítimo campeão brasileiro. Amanhã tem Fluminense e Bahia, Botafogo e Fortaleza, Corinthians e Juventude. Olha que jogão esse aqui, ó. Santos e Cruzeiro. O Santos ainda corre o risco de rebaixamento. Santos e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Internacional e Bragantino. Aí é que mora o grande perigo. Ali é o jogo da vida de um time que já foi campeão do mundo, o Internacional. Internacional que, se terminasse o campeonato agora, estaria rebaixado. Internacional de Porto Alegre vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá no Beira-Rio. E só a vitória do Internacional não adianta, né? Vai precisar de também uma combinação de resultados para não ser rebaixado. Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras, Sport e Grêmio, todos no domingo. E aí eu pergunto para os amigos, vocês ainda acreditam no Internacional, Diogo Schaier? Paulo, então, o Inter ele vem de uma série terrível de resultados, né? Ele começou até o campeonato bem com o Roger, aí depois deu uma caída, foi eliminado na Copa do Brasil, em outros campeonatos aí, acabou sendo mandado embora na Libertadores. Aí veio o Ramon Dias, né, que treinou o Corinthians ano passado, e dali pra frente foi só pra trás. Hoje foi atrás do Abel Braga para essas duas últimas rodadas. Para mim, o Abel Braga, que é um treinador já ultrapassado, que já... Na verdade é ex-treinador, né? Ele mesmo afirmou que é ex-treinador, foi lá só para salvar, né? Mas essa hora você precisa de alguém competente, né? Eu acho que hoje futebol não se ganha só no discurso, não se ganha só... Porque se fosse assim, contratava o Pablo Marçal. Era melhor pegar um método de Pedro Pablo Marçal, colocar lá para os jogadores, se for para ser só na motivação. Mas aí pegou o Abel Braga. Para mim, Paulo, o Inter, ele tá sério rebaixado, porque o Red Bull, ele tá lutando por uma vaga ali, caso abra o G8, né? Se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores vai ter o G8. Esse G8 tá sendo disputado pelo São Paulo e pelo Bragantino. Então o jogo do Inter é um jogo que o Bragantino vai entrar, assim, totalmente, 100% para vencer. O Bragantino vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Inter vem de 1 vitória nos últimos 5 jogos. O time do Inter tá cabisbaixo, tá para baixo. Totalmente. Né? Não tá sendo bem treinado, porque ele vinha sendo mal treinado por um técnico que não vinha fazendo bons trabalhos, e tá com um técnico agora que não teve tempo de fazer um trabalho, né? Tá ali só na motivação. Então é um time desorganizado. Então eu acho que o Inter é um sério candidato a rebaixamento. Para mim vai ser um dos rebaixados. Infelizmente, porque vai dificultar ano que vem na Série B. Eu vejo aí o Fortaleza nessa crescente grande aí. Já são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Com o Inter vai cair para a Série B, na sua opinião? Quem mais cai com o Inter? Então, aí para mim o Fortaleza escapa. O outro que tá com a missão difícil é o Ceará, né? Porque o Ceará vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras que não busca mais nada no campeonato, mas é o Palmeiras, né? Mas o Ceará também, o Palmeiras, antes desse último jogo, dessa última vitória, ele tropeçou vários jogos, né, no Brasileiro, quando estava disputando ali o título com o Flamengo. Então, eu acho que fica entre Ceará e entre Vitória, porque o Vitória tá no mesmo caso. O Santos escapa, na sua opinião? O Santos, pra mim, escapa. Santos, pra mim, escapa. Pra mim, vai ficar entre Ceará e Vitória.
Porque o Vitória também pega o São Paulo brigando por essa vaga na Libertadores. A gente tem que ver que hoje só vai restar uma vaga para Libertadores, que é uma possível vaga, e tem 2 times brigando, Bragantino e São Paulo. Bragantino e São Paulo são 2 times que vão pegar 2 equipes que estão brigando pelo rebaixamento. Né? Então, para mim, são jogos mais difíceis. O Santos na Vila contra o Cruzeiro, claro que é um jogo difícil, mas eu não acho que o grau de dificuldade desse jogo, até porque o Cruzeiro também não vai sair do 3º lugar, né? Então, para mim, vai ser Inter e a outra vaga vai ficar entre Vitória e Ceará. E para você, Jean, quem cai para a Série B do Campeonato Brasileiro? Paulo, veja bem, o Santos teve muita sorte nessa reta final. O Santos, que tecnicamente talvez seja o clube que mais merecesse cair pelos trabalhos ruins que vem fazendo, por um dirigente maluco que tem e por tudo mais. Mas ele teve 2 fatores que vão fazer com que ele escape do rebaixamento, provavelmente. Primeiro é o fator Neymar, que em 3 jogos fez 5 gols, né? No último jogo contra o Juventude, o Santos passava sérias dificuldades, o Juventude inclusive abriu o placar, fez um gol anulado por questões de centímetros de impedimento. E o outro fator, além do Neymar, que está jogando com joelhamentos, mas mesmo assim fez a diferença nesses últimos jogos, é a sorte. O Cruzeiro, ao empatar com o Botafogo no último jogo, um gol de pênalti do Botafogo no último minuto do jogo, tirou a chance do Cruzeiro ser vice-campeão. E ser vice-campeão faz diferença, tanto no status, né, de ser o vice-campeão, quanto na questão financeira. A premiação da CBF é de acordo com a posição do time. Então, se o Cruzeiro fosse vice, ele ganharia uma bolada muito alta. E ele, por causa daquele golzinho no último minuto, não tem mais chance de ser vice. O outro fator é que o Cruzeiro vai disputar um jogo da semifinal da Copa do Brasil, se não me engano, na quarta-feira. Então, o Cruzeiro vai entrar realmente, provavelmente, com o time reserva, e aí o Santos deve empatar ou vencer essa partida. Se fosse pau a pau, ele não venceria, ele perderia para o Cruzeiro. A questão do Fortaleza. O Fortaleza joga contra o Botafogo, ainda almejando uma vaga na fase de grupos. Ele tem que vencer o Fortaleza, o Botafogo, e torcer para um empate entre Bahia e Fluminense. Então, eu não vejo chances, assim, estou analisando na lógica, né? Futebol, tudo pode acontecer. Mas, para mim, o Fortaleza não vence o Botafogo jogando no Rio. Então, o Fortaleza é um dos que vai cair. O Internacional, que realmente tudo que o Diogo falou é verdade, vem jogando muito mal, o time está numa descendente, já estava mal e está piorando a cada jogo. Mas vai jogar em casa empurrado por sua torcida contra o Bragantino, que é um time que é aquele time que às vezes a gente pensa que vai ganhar e perde, às vezes acha que vai perder, ganha, é um time imprevisível. Para mim, o Internacional vencerá esse jogo. Então, onde que está a dependência para o Internacional fugir do rebaixamento? Porque ele precisa de 2 resultados. Ele precisa ganhar o jogo dele e torcer ou para Santos, ou para Fortaleza, ou para Ceará perder. Desses 3 jogos, ele precisa que 2 percam. Então, para mim, o Internacional vai depender do jogo Ceará e Palmeiras, jogo lá em Fortaleza, o Ceará jogando em casa, o Palmeiras também sem mais nenhum tipo de objetivo. Então eu acredito que esse vai ser esse jogo vai ser o fiel da balança. Se o Ceará vencer o Palmeiras, cai o Inter. Se o Palmeiras jogar a bola que dá conta, ele pode vencer o Ceará, aí o Inter consegue escapar, Paulo. Muito bem. Agora vamos ouvir o Danilo Dias, o que pensa sobre o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Teremos um ou mais gigantes na Série B do ano que vem, Danilo? Pra mim nada muda, vai ficar dessa forma que tá iniciando a 38ª rodada. Pra mim, Vitória, Internacional, Juventude e Sport estarão na Série B de 2026. Então cai o Vitória, né? Cai o Vitória, ele não vence o São Paulo, mesmo o Jair Ventura tendo um recorte interessante, 13 jogos, 6 vitórias, conseguiu uma reação incrível, o Jair Ventura, 2 empates e 5 derrotas à frente da equipe do Vitória, uma reação preponderante, é o típico do trabalho que o Jair gosta de o realizar, mas essa derrota pesada diante do Red Bull prejudicou e muito, fazendo com que o Fortaleza dependesse apenas dele. Não vejo eles batendo o São Paulo, não vejo o Inter vencendo o Red Bull, então pra mim vai ficar dessa forma, teremos o Internacional de Porto Alegre que reagiu tarde dentro da Série B do ano que vem, Paulo. Agora, é tão curioso o futebol, né, gente? O Internacional, e eu gostei do futebol praticado pelo Internacional no começo do campeonato. Eu cheguei aqui até a pedir a convocação do Alan Patrick.
excelente jogador de uma qualidade extraordinária. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, Diogo. Eu não sei o que foi. O Inter caiu de produção. A exemplo do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, começou bem, né? Muito bem, e despencou, foi caindo, não teve sustentabilidade, não teve sustentação e desabou. Foi o caso do Internacional, começou bem, dando trabalho, jogando bem no Beira-Rio e de repente entrou numa descendente, né? Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, né? Eu acho que naquele momento ali que o Inter foi desclassificado na Libertadores, foi o momento ali que começou realmente a queda, né? Que o time veio ladeira abaixo. E a contratação do técnico que estava no Corinthians, né, do Ramon Dias. Ramon Dias. O Ramon Dias não é um técnico de disputar na ponta. Ele é um técnico para salvar, né? No caso, quando ele estava no Corinthians lá, ele estava salvando o Corinthians do rebaixamento e conseguiu salvar muito bem. Depois ele teve no Vasco. Foi campeão no Corinthians, né? Depois ele teve no Vasco, não ficou muito tempo no Vasco, né? Você deve ter acompanhado melhor, você como bom vascaíno que você é. Não vá barrar. E aí ele falou isso, Inter. Não vai barrar, não vai cair, né? Sim, e aí foi pro Inter, só que assim... Mas foi o contrário, viu, Diogo? Primeiro ele passou no Vasco, depois que ele foi pro Corinthians. Na verdade, foi o contrário. Ele foi pro Vasco primeiro, e depois pro Corinthians. Mas aí, assim, eu acho que foi muito tarde para poder tomar essa decisão. O Inter vem de maus resultados já tem muito tempo. Eu acho que o trabalho que estava sendo feito ali por ele já não estava dando resultado e eu acho que faltando 2 rodadas só pro fim do campeonato, eu acho que foi muito tardia essa demissão dele, essa troca de comando, né? E igual eu comentei no início, para mim, né, quem cairia? Para mim, nada a ver trazer o Abel Braga, né? Para mim, nada a ver, o Abel Braga já tinha que estar tranquilo, aposentado lá junto com o Leão, junto com o Oswaldo Oliveira. E, infelizmente, Paulo, né, o Inter é um gigante de futebol, né? É triste a gente ver esses clubes caindo, mas cai em 4, né? Não tem como escapar. O Jean também falou bem certo aí, o Santos teve muita sorte nessa reta final aí, principalmente essa questão do jogo contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro estivesse disputando o título agora no final do campeonato, com certeza o Cruzeiro ia para lá pro tudo ou nada, né? Pra vencer. Então, é triste, né? E você vê que o Inter tava bem na frente do Grêmio, o Grêmio tava lá no Z4, hoje o Grêmio tá lá disputando pra jogar a Sul-Americana e o Inter, né, provavelmente pra mim é um dos rebaixados. Debate das Feras, oferecimento Vedacil, o seu distribuidor Gates. Os melhores SUVs é na Tiger Omoda, Avenida T8, no setor Bueno. Center Pisos, ofertas imperdíveis, sorteando uma moto 0 km. Seu apartamento pelo Minha Casa Minha Vida na Like Imóveis. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. Bom, e para vocês, amigos comentaristas, para nós goianos é preferível termos um brasileiro de Série B com 2 gigantes, no caso seria Internacional e Santos, isso se fosse os gigantes, né? Mas o Santos eu acho que escapa. Seria interessante ter 1 ou 2 gigantes para valorizar a competição, ou uma competição mais como neste ano, equilibrada, sem gigantes para facilitar a nossa classificação. O que era melhor, na sua opinião, Danilo? Paulo, desportivamente falando, não é bom quando descem times de qualidade como o Internacional, o Santos, que querendo ou não, eles são grandes aqui no nosso país. Fato. O Santos desceu, não fez uma Série B tão assim atrativa, mas mesmo assim assegurou uma vaga de 38 rodadas que tem, ele ficou 34 dentro do G4, então praticamente para mim os números falam que realmente uma das vagas sempre foi da equipe santista. O Internacional em 2017 não foi campeão, o título ficou com o América Mineiro na altura em que ele esteve na Série B, mas certamente descendo ele pode não querer ser campeão, não brigar pelo título, mas fatalmente vai ser uma das equipes que vai ocupar uma dessas vagas e restariam apenas 3. Agora,
eu descendo Inter e Santos, 2 vagas já estarão ocupadas. Desportivamente falando, isso é péssimo pro nosso futebol, onde temos 3 equipes, aí você vai concorrer com América, Avaí, Ponte, que subiu, o Náutico vem forte, outros times também como Sport, Juventude, que não deixam de ser uma potência dentro dessa bezona. Eu prefiro que desçam o Inter e o Vitória, porque o Internacional alugando uma vaga já de volta para a Série A, restariam 3, onde Vitória, Juventude e Sport se igualariam com as outras equipes, mesmo descendo de divisão. Não vejo tendo uma vaga já assegurada, como teriam Inter e Fortaleza, Inter e Santos, caso desçam de divisão. Então, nessa parte desportiva, eu vejo por aí. Na parte atrativa, de televisão, de público, claro que é sempre bom ver grandes jogos, ter um Inter e um Santos, ter jogadores de alto nível disputando a B, fica melhor. Alto nível, Paulo, é a audiência nossa que está lá em Belém. O Luiz e o Lucas, seu filhote, que fez aniversário ontem, inclusive, está nos acompanhando. Forte abraço para vocês. Tive o privilégio de o conhecer lá em Belém, enquanto lá estive, deixando aqui um abraço carinhoso a vocês. Muito obrigado. E você, Diogo, você acha que para nós, um brasileiro com gigantes disputando, internacional ou outro qualquer, é mais interessante ou menos interessante se considerarmos a necessidade dos nossos times de ocupar uma das vagas? 4. É pra ser sincero, Totalmente. vai mudar nada, porque todos os times que tá brigando aqui é maior que os de Goiás. Ó, o Ceará é maior que o Goiás, que o Vila e que o Atlético. Ceará? É maior? Hoje assim, se a gente for pegar a história... Não vamos pegar... Eu não tô te contestando, não, só tô perguntando. Eu não vou ficar trabalhando aqui com história. Mas em 1970 o Goiás... em 1900, na década de 90 o Goiás era grande. Na época do Luvanor, o Goiás era grande. Na época do... Gil fez 3 gols no Corinthians. Gil. Não, o negócio é o seguinte, qualquer um que descer aqui, vamos começar do Santos. Nem se fala, né? O Santos hoje é maior que os 3 goianos, né? Não, o Santos é maior do que muitos clubes brasileiros. O Ceará hoje, né, na atualidade agora, a gente pegar, igual o Danilo fala muito em recorte, pega esse recorte dos últimos 3 anos só, pra gente não ir tão longe. O Ceará é maior que todos os times goianos. O Fortaleza... Eu não vejo o Ceará maior que o Goiás, com todo respeito. O Ceará subiu ano passado. Mas o Ceará ele tem menos participações que o Goiás na Série A. Não, mas não tô falando de história, Dani. Tô falando aqui do momento atual. Do momento atual. Tô falando assim, ano que vem, por exemplo, ano que vem, vai ter Série B ano que vem. Ano que vem, quem entra mais forte na Série B, Goiás ou Ceará? Pra mim, o Goiás nunca deixa de ser uma grande força. Você acredita que o Ceará entra mais forte que o Goiás? Eu acho que o Ceará, ano que vem, se ele entrar, ele entra mais forte que o Goiás, com o Atlético, Vila. O Fortaleza entra mais forte. O Fortaleza nem se fala. Mais forte que o Goiás, Atlético, Vila. Fortaleza disputando Libertadores aí nos últimos anos, Sul-Americana. O Vitória, talvez o Vitória não. O Vitória ali empata, porque o Vitória subiu, mas o Vitória tava há muito tempo já de Série B e tal. Talvez só o Vitória não. O Inter, nem se fala, é um gigante. O Sport e o Juventude já tá rebaixado. Então a gente tá discutindo aqui os possíveis que podem ser rebaixados, né? Pra mim, dos que podem ser rebaixados, todos vão entrar mais forte, talvez só o Vitória que não. Perfeito. Então, talvez seria melhor descer o Vitória e o Ceará, porque o Ceará é que para mais, né? Agora, complicado, né, Paulo? Esse time goiano aí tá passando vergonha demais na gente. Atenção, trabalhador, você tá sentindo que o seu salário não está mais comprando o que dava para comprar? Isso é sinal de juros altos. Se você tem financiamento de veículo ou dívida de cartão de crédito, não espere virar bola de neve. Procure ajuda agora mesmo. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e consegue reduzir na hora a sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes e possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não cobra nada à vista, atendimento sem compromisso. Tire suas dúvidas agora. Ligue grátis 0800 999 0909, porque com a Negociar é mais fácil. Fechando a opinião, o nosso Jean Lopes. É preferível para nós, goianos, ter um campeonato brasileiro valorizado com gigantes disputando ou um campeonato mais equilibrado com times medianos? Ô Paulo, antes de responder, eu quero falar sobre essa fala do meu amigo Diogo Schaier, e vocês que estão mais próximos dele aí, coloca a mão na testa dele, vê se ele tá com febre, com alguma coisa assim, porque falar que Ceará é maior que o Goiás,
Falar que o Vitória é maior que o Não, mas peraí. Goiás... Não. Ele Maior não. é bom, é interessante. Ele não foi... Não, Não foi é, não. E dificilmente será. Não, foi Eu não não. falei isso. História não. Eu não falei Ele fez questão de dizer que Porque não ele é tá a na Série história A, que tá em Paulo. jogo. Paulo, isso é circunstancial. Todo ano tem que cair 4 clubes e subirem 4. Né? Então, se sobem 4, porque subiu e o outro caiu, automaticamente ele passa a ser maior. Isso é a normalidade do futebol. Quando o Cruzeiro estava na Série B, quando recentemente agora, o Vasco da Gama estava na Série B, recentemente, o próprio Inter teve alguns anos na Série B, eles continuaram a ser muito maiores que todos os outros times que estavam na B, tirando do G12. E o Vitória ficou menos tempo na Série B que o Ceará. O Ceará subiu tem o quê? 2, 3 anos? Aí o Danilo pode ajudar. Eu não lembro exatamente quando ele subiu. Mas ele ficou anos e anos e anos na Série C. O Ceará ficou na Série C vários anos. Né? Como o Fortaleza ficou 10 anos na Série C. Então, é óbvio que... E tem mais um detalhe. Quando o clube sai da A e cai na B, acontece um choque muito grande nesse clube. E ele entra mais enfraquecido do que aquele que está já trabalhando no orçamento da Série B. Porque você trabalha a Série A com um orçamento, às vezes, de 100 milhões, 80 milhões, 60 milhões. E, de repente, cai para 10 milhões. Aí tem que desfazer todo o elenco, porque não dá conta de pagar aqueles jogadores jogando Série B. Tem que trocar o treinador. Aí acerto, dispensa, rompimento de contrato. O clube entra muito baleado financeiramente na Série B. Então, caso o Ceará caia, assim como o Sport já caiu e o Juventude, esses times caem na questão financeira muito aquém daqueles que já estão na B, ou dos principais que estão na B. O Sport está devendo até as cuecas, está fazendo rifa. Né? O Internacional, que esse sim é um clube de outro patamar, mas é um clube que está quebrado financeiramente, é um dos problemas que aconteceu lá. Né? Além da entrada do Roger Machado, que todo time que ele dirige, ou cai no ano que ele dirige, ou vai cair no outro, que ele destrói qualquer time de futebol. Ele destruiu o Juventude, que tá caindo para B, e tá destruindo o Inter. Mas... Porque o... Oi. Pelo que eu estou percebendo, você vai fazer, já te interrompendo, né? Antes da sua conclusão. Você vai fazer a defesa do Goiás buscando a história do Goiás, mais uma vez. É o Goiás do Lutador, é o Goiás do Lincoln, é o Goiás do Lucinho, é o Goiás do Araújo, é o Goiás do Fernandão, é o Goiás que já foi grande, é o Goiás é o Goiás do passado. Cadê o Goiás? Eu não falei isso e nem falaria, não terminaria com esse argumento. O Goiás, hoje, nesse momento, dia 6/12/2025, é muito maior que o Ceará. Muito maior que o Ceará em tudo. Ah, mas o Ceará tá na A e o Goiás tá na B. Em 2023, o Goiás estava na A, isso é circunstancial. Em 2022... O Goiás coloca 9 mil. 9 mil torcedores para assistir o seu jogo. O Ceará coloca 60 mil. Vai colocar mais do que isso, Paulo. Por isso que o Goiás hoje é menor, Jean. Por isso que o Goiás hoje é menor. Entendeu? O Goiás, quando teve o Serra Dourada à sua disposição em 2025, numa única oportunidade, que ele jogou como mandante no Serra Dourada, ele colocou 40 mil pessoas e tinha do lado de fora 5, 6 mil querendo entrar e não tinha ingresso. Você sabe que eu até fiz... O Goiás é maior que o Ceará. Oi. O Serra Dourada ficou disponível durante todos esses anos aí pro Goiás e ele ficou jogando a serrinha pequenada lá com 12 mil pessoas. Eu fui crítico disso e continuo... Não, tudo bem, eu sou crítico disso e continuo crítico ao Goiás ter abandonado o Serra Dourada. Quem me conhece sabe. Sim. Mas o Goiás coloca 9 mil, 10 mil porque não tem outro estádio. Né? Agora, para mim, que é o teor da pergunta do Paulo, para mim é melhor que caiam pelo menos um gigante. Seria o ideal 2. Por quê? Porque o interesse midiático aumenta, as atenções voltam para a Série B e o principal, o grau de exigência para contratação e para montagem de elencos no ano sobe. Os clubes deixam de se acomodar. Se o Goiás pretender subir em 2026, ao cair um Inter da vida e mais um Santos da vida, ele vai falar assim, poxa, eu não posso contratar esse jogador aqui de 32 anos que não jogou nada no Novo Horizontino e não vai jogar aqui. Eu vou contratar um cara que realmente vai chegar aqui e ser titular. Então, para mim, seria fantástico cair
pelo menos 2 gigantes, mas não vão cair, vai cair um só. Em Que 2022, provavelmente vai cair um só, né? Provavelmente. Papelaria Tributária faz a maior promoção de volta às aulas. Tudo em material escolar, o maior estoque e os melhores preços do mercado. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Em 2022... 2022 o Ceará cai de divisão, com as campanhas ruins que ele fez. 2023-24 figura na Série B, volta em 24 para o acesso no qual ele está disputando essa Série A, mas eu não vejo, com todo respeito, tem uma torcida fanática, é um time que também ao lado do Goiás, Jean, nunca disputou a Série C. O Ceará vem tendo essa melhoria, vem tendo essa crescente, é fato, mas eu não compararia com o Goiás, cada um no seu lado, mas eu vejo que o Goiás tem a sua camisa mais pesada, tem história. Não jogou na era de pontos corridos ou na história toda? Na história, ele é um dos únicos times que não jogou a Série C também, ele ainda tem esse estatuto. Então se eu errei, porque eu pensei que ele tinha jogado Série C, então eu peço desculpas por esse erro meu. Ele é um dos Mas poucos. isso não muda o que eu falei, o comentário que eu fiz não muda. Eu também comungo da mesma opinião. Incrível, né? Eu comungar da mesma opinião que o Jean, nesse sentido. Vejo o Goiás muito grande, vejo o Goiás um time que disputou o Clube dos 13, Libertadores, mais de 40 participações na Série A, mas só destoou um pouco da sua pergunta, né, Paulo? Mas gera debate, gera tema, é isso que nós estamos aqui para dialogar, mas eu vejo que Inter e Vitória descendo, vai ser uma Série B robusta, uma Série B incrementada, né, como vem sendo nos últimos anos. Os times que subiram, São Bernardo vem crescendo, a Ponte Preta fez uma campanha muito sólida, sem receber, mas os jogadores tiveram hombridade, o treinador Valentim deixou o time engatilhado, saiu pro América, mesmo assim eles conseguiram acesso. Você vê o time do Londrina que volta à Série B com méritos também, então você vê times que vão subir e vão dificultar a tarefa. América Mineiro que ficou na B e muito mal esse ano, mas vai querer reagir, um Avaí que vem sempre nessas dificuldades dele, mas realiza jogos bons, inclusive ficou entre o G10, CRB, um dos times que sempre está os mais tradicionais, digamos assim, né? Gosta da Série B também. Você vê um Goiás, Vila Atlético com forças, você vê os 4 que podem descer. Então, é uma Série B robusta, uma Série B difícil, que eu tenho certeza que vai ser atrativa para os nossos olhares no ano de 2026. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, que o Itzen 2026, o mais completo e econômico da categoria, por R$ 63.990, com nota fiscal de fábrica, entrada mais parcelas de R$ 699. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Sim, Diogo. Então, só para finalizar aqui, né, para deixar claro, momento algum, o Danilo e o Paulo até assim, entendeu melhor minha colocação, ô Jean. Mas o que acontece? Momento algum eu comparei o Goiás com o Ceará em quem é maior, qual clube é maior, qual a instituição o Ceará é maior. Não, na história. Não, na história. Momento nenhum eu falei que a instituição, que o clube Ceará, nem o Vitória é maior que o Goiás. Eu falei que no ano que vem, que foi a pergunta do Paulo, na Série B 2026, pra mim o Ceará entra mais forte que o Goiás e o Vitória entra, pode ser igual. Eu falei que eles em 2026, na temporada 2026 Série B, eu disse que qualquer um dos times que caírem aqui, nem o Goiás, nem o Atlético, nem o Vila, é mais forte que nenhum deles pra disputar o ano que vem. Eu falei isso. Questão de ser maior, nem compara o Ceará com o Goiás, nem compara. O Vitória nem compara. Tudo bem, Diogo, mas você usou a seguinte frase. O Ceará é maior que o Goiás. Não, você usou essa frase. Ele entra na Série B maior que o Goiás ano que vem. Na Série B, pra mim, ano que vem, ele é maior que o Goiás, sim.